Os missionários brancos trouxeram seu Deus para cá, disse Amaka. Um Deus da mesma cor que eles, adorado na língua deles e empacotado nas caixas que eles fabricam. Agora, que estamos levando esse Deus de volta para eles, não devíamos pelo menos empacotá-lo noutra caixa? Saudações, people, de acordo à hora do dia. What's up? Joe Boy, Mr. Maurício Kessongo. Um novo espaço no canal, uma nova modalidade denominada resenha de livros ou reações de livros. Hoje estarei a fazer a reação do livro de Chimamanda Ngozi Adichie, intitulado Hibisco Roxo. Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma escritora nigeriana. Chimamanda Ngozi Adichie é muito conhecida pelos seus discursos feministas e de empoderamento da mulher. Um dos seus discursos mais falados, Sejamos Todos Feministas, que se encontra no TEDx. E aí, se não és inscrito neste canal, já sabes, subscreva-se, deixa o teu like, compartilha este vídeo com todos os teus amigos, tua família. E, you know, it is what it is. Este romance conta-nos a história de Kambili, que é uma adolescente, e de sua família, nomeadamente seu pai, Eugênio, sua mãe, Beatrice, seu irmão mais velho, Jaja, e também conta a sua relação com a sua tia Ifeoma, grande tia Ifeoma, e seus primos, nomeadamente Amaka, Obiora e Shima. A história acontece em Enugu, que é uma cidade da Nigéria, onde Kambili vive com a sua família, e também acontece em Nsukka, onde a tia Ifeoma vive com os seus filhos. Deixa aqui abrir um parênteses e falar do pai de Kambili, Sr. Eugênio. Sr. Eugênio e sua irmã tia Ifeoma foram estudar na Inglaterra e a partir de então abraçaram a fé católica. Eugênio era muito rico e influente na cidade de Enugu. Eugênio tinha várias fábricas que produziam sumos, sucos e bolachas. E também tinha um jornal que denunciava vários aspectos negativos do governo daquela altura. Eugênio ajudava financeiramente muita gente. Literalmente, várias famílias dependiam dele, por isso era chamado de Omelora. Ademais, Eugênio era um religioso, devoto e fanático que não aceitava outro tipo de religião. Ele considerava todas as outras formas de religião como pagãs. Pode estar aí a se perguntar, mas por que este livro? Ou por que eu escolhi este livro? Então, estava um dia na casa de um amigo, ainda durante este tempo aqui de quarentena, e encontrei este livro na prateleira do meu amigo e sem qualquer intenção, sem qualquer expectativa, comecei a lê-lo e o livro encantou-me basicamente. Comecei a ler as primeiras páginas deste livro e como se fosse um amor à primeira vista. Amei a história, amei o princípio e amei a forma como Chimamanda discorreu, contou os fatos. Há uma forma bem peculiar que ela usou neste livro aqui, Hibisco Roxo. Normalmente outros romances usam a fórmula natural, início, meio, fim. Ela não, ela pegou um fato do fim e colocou no início. Então o livro tem mais ou menos essa estrutura. Fim, início e meio e novamente remonta para o fim. Vamos analisar alguns pontos deste livro. 1. Eu não vou dar tanto spoiler, não vou falar tanto de histórias, porque você tem que comprar o livro. Aqui. Você tem que ler este livro. É uma viagem sem fim. Uma viagem sem volta. Neste primeiro ponto, vamos analisar o quesito
tradição versus religião. Antes da colonização em África, não existia o que hoje é chamado de cristianismo. Haviam templos, cada tribo tinha, na verdade, o seu Deus, a sua religião. Cada grupo étnico tinha, na verdade, a sua religião. E o que acontecia? Basicamente, tinha-se um respeito imensurável para com os ancestrais, os antepassados, os mais velhos, porque eles eram fontes de sabedoria. E também tinha-se um enorme respeito aos costumes, à tradição e à cultura. Voltando ao contexto do livro, Eugênio, que era um devoto religioso e fanático, não aceitava outras formas de religião, como disse outrora. Do outro lado temos Papancuyo, que é o pai de Eugênio, que não aceitou o cristianismo, não aderiu ao cristianismo. Ele adorava os seus ancestrais, ele rezava ao seu Deus. Fato este que fez com que Eugênio não falasse com seu pai. O segundo ponto a ser analisado é a influência da religião no relacionamento familiar e social. Cambili questionava-se por que razão era mantida afastada de seu avô, Papancuyo, e seus primos não, enquanto pensava o que o seu pai acharia se soubesse que ela estava interagindo com um pagão, algo que o pai não tolerava. Só para entenderem a gravidade da influência negativa da religião nos relacionamentos sociais e familiares, é que, para além do senhor Eugênio não falar com seu pai, Papancuyo, no dia que seu pai, Papancuyo, morreu, Eugênio não se fez presente no óbito. Ainda no que tange à religião, Eugênio exercia uma pressão psicológica muito forte nos filhos. Se os filhos não fizessem o que agradava aos seus olhos, Eugênio os punia severamente. Eugênio só deixava os filhos visitarem o pai uma vez por ano, durante 15, 20, 25 minutos. Eu já não lembro muito bem aí dos minutos, li este livro aí há um tempão, então comentem aí quantos minutos é que Eugênio permitia com que os filhos ficassem na casa do avô. E se os filhos ultrapassassem o tempo, já sabia, punição. O terceiro ponto a ser analisado é a situação política da Nigéria naquela altura. Golpes de Estado, instabilidade política. O governo, na tentativa de controlar a imprensa ou o jornal de Eugênio, perseguiu e matou Adi Kuker, que na altura era o editor do jornal de Eugênio. A morte de Adi Kuker foi algo muito bem preparada. Adi Kuker estava almoçando com a família quando chegou uma encomenda, e quando Adi Kuker abriu a encomenda, a bomba explodiu, matou ele e deixou sua família toda com ferimentos graves. Então, o governo perseguia o jornal de Eugênio, queria fechá-lo, porque o jornal de Eugênio era um dos únicos que denunciava todas as atrocidades que o governo cometia. Agora vamos falar de pensamento crítico. Vou destacar 3 personagens do livro. Tia Ifeoma, Jaja, que é o irmão de Cambili, e Papancuyo, que é o avô de Cambili e de Jaja, e dos filhos da tia Ifeoma, e pai da tia Ifeoma e de Eugênio. Começando por tia Ifeoma. Tia Ifeoma também foi estudar na Inglaterra, também era católica, mas não desprezava a religião tradicional. Não desprezava a religião de seu pai e nem desprezava o seu próprio pai. Ela ensinava e educava os seus filhos a amarem o seu avô, independentemente da religião. Tia Ifeoma era uma professora universitária na cidade de Nsukka, muito bem respeitada, apesar de não ganhar um salário que condizia com o cargo que ela ocupava. Uma coisa que chama muita atenção na personagem da tia Ifeoma é que ela não aceitava as coisas apenas por aceitar. Ela era uma mulher que tinha uma capacidade de entender o outro lado da coisa.
o tal chamado pensamento crítico, e ela contrariava a maior parte das vezes o seu irmão Eugênio, mostrando que ele estava errado ao pensar que o pai era pagão, estava errado a não falar com o pai. Também passo aqui a descrever Jaja, que é o irmão mais velho de Cambile. Por quê? Porque Jaja, em relação a Cambile, Jaja era aquele que tinha mais ousadia, mais atitude em enfrentar o pai. E Jaja foi o primeiro a começar a entender o outro lado da história, que as coisas não eram apenas como o pai dele falava, mas existia um outro lado da história que ele precisava ver. E há uma semelhança entre o desabrochar do hibisco roxo, uma planta que estava na casa da tia Efeoma, que vamos falar no fim, e o pensamento de Jaja. Então Jaja tinha uma atitude tremenda. Cambile era muito introspectiva. Jaja era alguém com uma atitude muito explosiva. E por que destaco o Papa Nkuyu? Destaco o Papa Nkuyu pelo fato dele dizer não à religião católica, ao cristianismo, e a manter-se fiel às suas raízes, aos seus ancestrais, ao seu Deus, à sua cultura e à sua tradição. Para terminar a nossa resenha sobre hibisco roxo, vamos analisar a oralidade em África. Indo ao contexto do nosso livro, Papa Nkuyu tinha o hábito de contar histórias aos seus netos, contos, fábulas. Hibisco roxo, purple hibiscus. O significado de hibisco roxo: havia uma planta na casa de tia Efeoma, que era na verdade um hibisco, só que não era roxo, tinha uma cor assim avermelhada. Quando ele começou a desabrochar, ele começou a ter uma coloração roxa. Então daí ficamos a conhecê-lo por hibisco roxo. Então a relação entre o hibisco roxo e o contexto do livro é que o desabrochar do hibisco roxo marca uma nova era, uma nova forma de pensar. O pensamento crítico na cabeça de Jaja, na cabeça de Cambile. Eles aprenderam que havia uma nova maneira de se viver, de se pensar no que tange a religião e as relações com os seus familiares. Este livro me ensinou bastante, aprendi muito, porque a questão da religião, a ancestralidade, o meu passado são coisas que eu tenho debatido comigo mesmo, e ao ler este livro encontrei várias respostas. Este livro não está tão caro, deixa lá ver, R$ 47,90, só que isso foi numa feira, hein? Mas podes encontrar na Amazon, e aconselho-vos a lerem este livro porque dar-vos-á muitas boas experiências, vários insights sobre várias temáticas. A resenha que fiz aqui é uma gota no meio do oceano, há muita coisa que vão explorar ao ler Hibisco Roxo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, compartilhar este vídeo com os teus amigos, com a tua família, com todo o pessoal. You know, it is what it is, com todo o pessoal. Compartilha este vídeo com todo mundo e vamos que vamos. Deixa aí nos comentários o que achaste desse vídeo, dando sugestões qual o próximo livro eu vou trazer aqui. Mr. Maurício Kessongo, A Permanência. It is what it is. Uai!